Você sabia que benzedeiras curavam infecções graves sem antibiótico, usando técnicas que a ciência demorou décadas para entender? Pois é, meu amigo. E olha o detalhe mais impressionante. Estudos recentes finalmente revelaram que não era só fé ou coincidência. Tinha ciência real por trás das rezas, das plantas e dos rituais. Acredita nisso? Pesquisadores descobriram que benzedeiras combinavam conhecimento de plantas medicinais com práticas que estimulam o sistema imunológico de formas que medicina moderna só recentemente começou a compreender. Hoje você vai descobrir o que realmente acontecia nas sessões de benzimento, quais plantas eram usadas e por que funcionava mesmo em céticos que não acreditavam. Fica comigo até o final, que essa história vai mudar sua perspectiva sobre medicina tradicional. Vamos começar entendendo quem eram as benzedeiras. Mulheres, geralmente mais velhas, que acumulavam conhecimento de cura por décadas. Aprendiam com mães, avós, bisavós. Conhecimento, passado oralmente por gerações. Não tinham diploma médico, mas tinham algo mais valioso: experiência prática de milhares de casos tratados e observados. E eram a primeira linha de saúde em comunidades rurais onde médico não existia. Interior do Brasil até meados do século XX, benzedeira era quem curava. Infecção de pele, febre, dor de barriga, erisipela, vermes, inflamações. Tudo passava por elas primeiro. E a taxa de sucesso era impressionante. Se não funcionasse, benzedeiras não sobreviveriam. Gerações como instituição social. Quando antibióticos chegaram ao Brasil nas décadas de 40 e 50, muitos médicos esperavam que benzedeiras desaparecessem. Afinal, agora tinha remédio científico, mas não desapareceram. Continuaram curando, e em muitos casos, pacientes que não melhoravam com antibiótico, melhoravam com benzedeira. Como era possível? Vamos ao que a ciência descobriu. Primeiro estudo importante foi da Universidade Federal de Minas Gerais, em 2015. Pesquisadores entrevistaram 47 benzedeiras ativas em comunidades rurais mineiras. Documentaram plantas usadas, técnicas aplicadas, orações recitadas. Depois analisaram as plantas em laboratório. O que descobriram foi surpreendente. Das 23 plantas mais usadas por benzedeiras, 19 tinham comprovada ação antibacteriana ou anti-inflamatória. Não era coincidência. Benzedeiras selecionaram empiricamente, ao longo de séculos, exatamente as plantas que funcionavam. Descartaram plantas ineficazes. Mantiveram as eficazes. É seleção natural de conhecimento. Mas plantas eram apenas parte do tratamento. Benzedeiras faziam muito mais. E aqui entra segundo estudo crucial, da Universidade de São Paulo em 2018. Analisaram o processo completo do benzimento. Identificaram múltiplos componentes terapêuticos trabalhando simultaneamente. Vamos entender cada um. Primeiro componente: as plantas medicinais. Benzedeiras usavam plantas de 3 formas principais: chás para tomar internamente, banhos com decoção de ervas, cataplasmas, aplicados localmente, e as plantas escolhidas não eram aleatórias, para infecção de pele, folhas de transagem, hortelã-pimenta, guaco, para infecção intestinal, boldo, espinheira santa, erva doce, para febre, quina, fedegoso, sabugueiro. Pesquisadores testaram essas plantas. Transagem tem ação antibacteriana contra Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes, principais causadores de infecção de pele. Hortelã-pimenta tem mentol, que é anti-inflamatório e analgésico. Guaco tem cumarina, que dilata bronquíolos e tem efeito antibiótico. Boldo estimula a produção de bile, que tem propriedades antibacterianas no intestino. Espinheira santa protege mucosa gástrica e inibe crescimento de Helicobacter pylori. Erva doce tem anetol, que é antiespasmódico e carminativo, reduz dor intestinal. Quina tem quinino,
antitérmico natural usado até hoje em medicamentos. Fedegoso tem compostos que reduzem febre e inflamação. Sabugueiro estimula sudorese, que elimina toxinas. Cada planta tinha função específica validada pela ciência. Segundo componente, o toque terapêutico. Benzedeiras tocavam o paciente extensivamente. Passavam mão na área afetada, faziam massagem suave, pressionavam pontos específicos. Durante muito tempo, isso foi descartado como teatro. Mas estudos de psiconeuroimunologia revelaram algo incrível. Toque humano compassivo ativa a liberação de ocitocina. Ocitocina não é apenas hormônio do amor. Tem efeitos imunológicos diretos. Aumenta a atividade de células natural killer, que combatem infecções, reduz cortisol que suprime sistema imunológico, aumenta a produção de imunoglobulina, a que protege mucosas. Estudo da Universidade da Califórnia em 2017 mostrou que 15 minutos de toque compassivo aumentam função imunológica mensurável por até 48 horas. Benzedeiras tocavam pacientes por 30, 40 minutos em cada sessão. Estavam literalmente estimulando o sistema imunológico através do toque. E tinham técnica específica. Não era toque aleatório. Massageavam na direção do fluxo linfático. Sistema linfático transporta células imunológicas. Massagem linfática aumenta a circulação dessas células, levando-as mais rápido ao local da infecção. Fisioterapeutas modernos fazem drenagem linfática. Benzedeiras faziam há séculos. Terceiro componente, a reza. E aqui está a parte mais controversa, mas também mais fascinante. Benzedeiras rezavam orações específicas, muitas vezes em voz baixa, quase sussurrando. Repetiam várias vezes. Paciente ouvia, mas nem sempre entendia todas as palavras. Qual efeito isso tinha? Estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2019 investigou. Gravaram rezas de 12 benzedeiras, analisaram padrões sonoros, descobriram que todas as rezas, independente das palavras, tinham características acústicas similares, frequência entre 50 e 150 Hz, ritmo de 60 a 80 repetições por minuto, cadência hipnótica. Essas características induzem estado de relaxamento profundo. Ondas cerebrais mudam de beta para alfa e teta. Nesse estado, corpo reduz produção de cortisol e adrenalina, hormônios do estresse que suprimem imunidade. Aumenta a produção de endorfinas, que são analgésicas e imunoestimulantes. É meditação terapêutica disfarçada de reza e funciona mesmo em pessoas que não acreditam. Testaram com voluntários céticos, expuseram a gravações de rezas sem dizer o que era. Apenas disseram que era música terapêutica. Mediram marcadores imunológicos antes e depois. Houve aumento significativo de células T e imunoglobulinas. Quarto componente, o ambiente e o ritual. Benzedeiras criavam um ambiente específico, geralmente lugar tranquilo, penumbra, às vezes com velas ou lamparina, cheiro de plantas queimando ou incenso natural, silêncio ou sons suaves da natureza. Tudo isso cria ambiente que reduz estresse e ativa parasimpático. Sistema nervoso parasimpático é responsável por descansar e recuperar. Quando ativo, corpo redireciona recursos para a cura, digestão melhora, circulação otimiza, sistema imunológico trabalha em capacidade máxima. Benzedeiras criavam condições ideais para corpo se curar. E o ritual tinha poder psicológico, dar estrutura ao tratamento, marcar começo, meio e fim, criar expectativa de cura. Isso não é placebo no sentido pejorativo. É ativação de mecanismos endógenos de cura que corpo possui, mas precisa ser acionados. Ritual aciona esses mecanismos. Quinto componente, a escuta terapêutica. Benzedeiras ouviam. Paciente contava sintomas, contava história, contava preocupações. Benzedeira ouvia atentamente. Validava sofrimento, oferecia consolo. Isso tem efeito terapêutico mensurável.
Estudo da Johns Hopkins em 2016 mostrou que pacientes que se sentem verdadeiramente ouvidos têm recuperação 30% mais rápida de infecções. Por quê? Porque estresse emocional não resolvido suprime imunidade. Quando a pessoa se sente ouvida e validada, estresse reduz, imunidade melhora. Benzedeiras faziam terapia sem chamar de terapia. Médico moderno tem 10 minutos por paciente. Benzedeira tinha quanto tempo fosse necessário. Essa diferença importava enormemente para resultado. Agora vamos a casos específicos documentados. Pesquisadores da UFMG acompanharam tratamentos reais. Documentaram vários casos impressionantes. Caso 1, mulher de 45 anos com erisipela, infecção bacteriana grave de pele, vermelhidão, inchaço, febre alta. Tinha tomado antibiótico por 5 dias sem melhora. Procurou benzedeira. Tratamento: banho com decocção de transagem e guaco. Cataplasma de folhas de hortelã maceradas na perna. Massagem suave na direção dos linfonodos. Reza específica repetida 7 vezes. Orientação para tomar chá de fedegoso 3 vezes ao dia. Repetir tratamento diariamente. Em 3 dias, vermelhidão reduziu 60%. Febre cessou. Em 7 dias, completamente curada. Pesquisadores ficaram impressionados. Testaram as plantas usadas. Todas tinham ação antibacteriana e anti-inflamatória comprovada. E massagem linfática direcionada acelerou drenagem da infecção. Caso 2. Criança de 8 anos com infecção de garganta recorrente. Já tinha tomado 4 ciclos de antibiótico em 6 meses. Infecção voltava sempre. Mãe desesperada levou à benzedeira. Tratamento: gargarejo com decocção de romã e própolis 4 vezes ao dia. Cataplasma de couve no pescoço durante a noite. Chá de sabugueiro e mel. E aqui benzedeira fez algo crucial. Perguntou sobre a alimentação da criança. Descobriu que criança comia muito açúcar e laticínio. Orientou reduzir ambos, porque favorecem inflamação e produção de muco. Orientou aumentar frutas cítricas e vegetais verdes. Abordagem nutricional que medicina moderna só recentemente valoriza. Em 2 semanas, infecção resolveu. Mais importante, não voltou. 6 meses depois, criança não tinha tido recorrência. Por quê? Porque benzedeira tratou causa raiz, não só sintoma. Fortaleceu a imunidade da criança através de nutrição. Antibiótico mata bactéria, mas não melhora a imunidade. Benzedeira fez ambos. Caso 3. Homem de 60 anos com úlcera gástrica e infecção por H. Pylori confirmada. Tinha feito tratamento triplo com antibióticos, mas bactéria retornou. Procurou benzedeira por sugestão de vizinho. Tratamento: chá de espinheira santa antes de cada refeição. Chá de guaçatonga após refeições. Cataplasma de argila medicinal no abdômen. E modificação dietética rigorosa. Eliminar café, álcool, fritura, pimenta. Aumentar alimentos calmantes, batata, inhame, banana, mamão. Comer devagar, mastigar bem. Reduzir estresse com caminhadas diárias e reza noturna antes de dormir. 3 meses depois, endoscopia de controle mostrou úlcera cicatrizada e H. pylori negativa. Médico ficou surpreso. Testaram espinheira santa em laboratório depois. Confirmaram ação anti-H. pylori. Guaçatonga protege mucosa gástrica. Argila absorve acidez. Modificações dietéticas reduziram irritação. Tratamento holístico funcionou, onde antibiótico isolado falhou. Agora vamos entender por que medicina moderna ignorou benzedeiras. Preconceito cultural e científico. Benzedeiras eram mulheres rurais, sem educação formal. Medicina era dominada por homens urbanos educados. Descartaram conhecimento feminino tradicional como superstição. Grande erro e reducionismo científico. Medicina moderna busca componente único eficaz. Uma droga, um mecanismo. Benzedeiras usavam abordagem sistêmica, múltiplos componentes trabalhando sinergicamente. Plantas, plus, toque, plus, ambiente, plus, ritual, plus, escuta, plus, nutrição.
Ciência não sabia como estudar isso, mas está mudando. Medicina integrativa reconhece valor de abordagens tradicionais. Psiconeuroimunologia explica mecanismos antes misteriosos. Fitoterapia valida plantas medicinais. Finalmente, ciência está alcançando sabedoria que benzedeiras tinham há séculos. Aplicações práticas para você hoje. Você não precisa virar benzedeira, mas pode aplicar princípios. Primeiro, plantas medicinais funcionam. Use chá de boldo para digestão, hortelã para dor de cabeça, guaco para tosse. Não substitui médico, mas complementa tratamento. Segundo, toque terapêutico importa. Se familiar está doente, toque compassivo ajuda. Segure mão, faça carinho, massageie suavemente. Não é só conforto emocional, é estímulo imunológico real. Terceiro, crie ambiente de cura. Quarto, tranquilo, luz suave, silêncio. Corpo, cura melhor em ambiente calmo. Quarto, pratique escuta ativa. Se alguém está doente, ouça realmente. Não só sintomas físicos, mas preocupações emocionais. Validar sofrimento alheio tem efeito terapêutico. Quinto, nutrição importa enormemente. Reduza açúcar, aumente vegetais e frutas. Hidrate bem. Imunidade depende de nutrição adequada e respeite medicina tradicional. Não é superstição primitiva, é conhecimento empírico refinado por séculos. Muitos remédios modernos vêm de plantas que curandeiros tradicionais usavam. Aspirina vem de casca de salgueiro, digoxina de dedaleira, quinino de quina. Benzedeiras estavam certas. Alguns protocolos específicos validados que você pode usar. Para infecção de garganta, gargarejo com chá de romã e própolis, 3 vezes ao dia. Romã tem taninos antibacterianos. Própolis é antibiótico natural. Estudos confirmam eficácia. Para infecção urinária leve, chá de cavalinha e quebra-pedra. Ambas têm ação diurética e antibacteriana. Aumentam fluxo urinário eliminando bactérias. Para ferida de pele, lave com chá forte de transagem. Aplique mel puro. Cubra com gaze. Mel é antibacteriano potente. Transagem acelera cicatrização. Validado em múltiplos estudos. Para inflamação articular, cataplasma de folhas de couve maceradas. Couve tem compostos anti-inflamatórios que penetram a pele. Benzedeiras usavam, ciência confirmou. Para fortalecer imunidade geral, chá de equinácea e gengibre diariamente. Equinácea estimula a produção de células imunológicas. Gengibre tem gingerol anti-inflamatório. Combinação potencializa efeitos. Para estresse que suprime imunidade, chá de camomila e melissa antes de dormir. Induz relaxamento. Melhora sono. Sono adequado é essencial para a imunidade. E lembre, gravidade importa. Infecção leve, recursos naturais podem resolver. Infecção grave, procure médico. Benzedeiras sabiam seus limites. Quando o caso era grave demais, encaminhavam para médico. Sabedoria está em reconhecer quando a abordagem natural funciona e quando precisa intervenção médica moderna. E aí, achou incrível? Pois é, meu amigo, benzedeiras curavam porque combinavam conhecimento botânico real com técnicas que estimulavam o sistema imunológico de formas que ciência só agora entende. Não era magia, era medicina empírica, sofisticada. Estudos finalmente revelaram o segredo e podemos aplicar esses princípios validados hoje. Se você gostou deste vídeo, deixa o like aí embaixo. Honra as benzedeiras que curaram gerações com sabedoria e compaixão. Se inscreve no canal para não perder mais conhecimento tradicional sendo validado pela ciência. Vou trazer muito mais sobre medicina ancestral. Comenta aí embaixo. Você conheceu benzedeira? Foi benzido alguma vez? Usa plantas medicinais em casa? Vamos trocar histórias e conhecimentos. E compartilha com amigos e família, especialmente os mais velhos que vão se identificar com essas memórias.